Esse é meu amigo Elton Luiz, né, que vocês vão conhecer quando eu der o nome dele de verdade, né? O nome dele de verdade é Elton, né? Mas na verdade, todos nós conhecemos como Gaúcho, né? Uma figura que tem uma contribuição importantíssima para o esporte da nossa região e que no próximo sábado, 29 de dezembro, anotem aí essa data, vai promover aqui, já pelo terceiro ano consecutivo, um evento do encontro de amigos da antiga do futebol, com a presença do Gero, com a presença do Maxandro e de muitos outros personagens. Ele também vai estar, né, e tal. Ou seja, Gaúcho, basicamente aquela galera dos anos 80 e anos 90 que muito contribuíram com o esporte aqui na nossa região. Fala um pouquinho sobre isso, quando que vai ser, que hora que começa e o que nós teremos por lá. Vai ser no próximo sábado, dia 29, ali no campo do Tanguá, a partir das 9 horas da manhã, o encontro dos amigos de Gero, né, que fez muito sucesso lá em Rio Bonito, como o nosso amigo Maxandro, que fez sucesso também lá em Rio Bonito, todos os dois jogando pelo Cruzeiro, Rio Bonito. Na hora que o Gaúcho falou do Gero, eu lembrei logo do chute. Eu falei, aquele que chutava, porque, não sei se é porque a gente era criança, né? Mas eu lembro que o cara tinha um canhão, a gente chama de canhão. Um chute muito potente, né? E a gente que era garoto, né? Lembra bem disso. E ele falou, é aquele mesmo, para você que está acompanhando a gente aí, ver que realmente é uma galera que marcou época, né, Gaúcho, no futebol de Rio Bonito. Mas prossiga, Gaúcho. Então, esse pessoal vai estar reunido aí no dia 29, né, a partir das 9 horas da manhã, com a entrada franca, né, portão aberto ali, para que todos possam rever os velhos craques do passado, que ainda jogam muita bola, e alguns deles, né, que ainda tem vaga em qualquer time aí hoje, que realmente se cuidam, são craques, sabem jogar, então fazem realmente uma grande diferença. Então, o meu amigo Liceu diz que ele joga mais do que muito garoto aí de 18 anos hoje. Você concorda? Concordo. Estivemos lá no Castelo Futebol Clube ontem, lá uma festa do seu Almir Pinta lá e do filho dele, Vinícius, né? O Almir Júnior, aliás, Almir Júnior. E o Liceu correu o tempo todo, não saiu, nem queria sair também. Não bebeu água, falou, não, isso aí é pra garoto. Tirando a onda do velhinho lá, fez um gol olímpico, né? E realmente... Isso significa que vai falar uma semana desse gol, né? Infelizmente ele fez esse gol que pra mim foi vantagem, nós estávamos perdendo o jogo de 1-0, ele empatou o jogo, mas só que depois tem que aturar Liceu a semana inteira falando sobre... Pior é que depois ele quase fez outro, Flávio. É mesmo? Se ele faz 2, então a gente ia cancelar esse jogo, porque seria demais, né? Mas o vovô Liceu estará presente, ou o garoto Liceu, né? Estará presente aí, Nadinho, Pingo, Valdemir, né? O Demir lá do Cruzeiro, Manuel Batista, Jerônimo, Borges, Walter Terra e o nossos homenageados, né? Nonoca, que jogou muito tempo no Tanguá, e o nosso outro homenageado, que será o Lauro Aranha também, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Grande homenagem ao meu amigo Lauro Aranha, que tive a oportunidade de dividir a bancada do programa Bate-Bola Tupi entre 2009 e 2010, na rádio, na Super Rádio Tupi 1340 AM Leste Fluminense, hoje Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, sempre cobrindo os eventos esportivos de Papucaia, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, mas sobretudo nesse eixo Itaboraí e Tanguá, o Lauro tem um serviço prestado, um grande serviço prestado, passou por um problema de saúde sério, inclusive a doença, quando ele sofreu, né, um AVC, né, um AVC muito forte, muito grave que o Lauro enfrentou, foi no estádio Alfonso Martinez, né, o estádio do Cruzeiro, fazendo lá uma final, uma semifinal, alguma coisa assim, né? Flávio, foi um jogo que estava acontecendo lá. Eu acho que foi em Itaboraí. Foi em Itaboraí? Eu acho que foi em Itaboraí. Foi no Cruzeiro, sim. Não? Eu acho que foi em Itaboraí, porque lá no Cruzeiro teve uma vez, foi com o Bené, né, que veio depois a óbito também, né? Mas eu acho que o Aranha... Bom, eu vou confirmar com a filha foi na beira do campo. Foi no campo, exatamente. E eu acho que foi em Itaboraí. Foi na beira do campo, seja em Itaboraí, Rio Bonito ou em Tanguá, foi daqueles moldes que nós conhecemos o Lauro,
com aquela tradicional camiseta escrito reportagem, né? Exatamente. E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Lauro e acho que o Lauro faz muita falta ao desporto da nossa região. É uma figura que merece essa homenagem e vai acontecer essa homenagem no sábado. E num campo de muitas histórias, né, Gaúcho? Que é o campo do Tanguá. Exatamente. Hoje é um campo que está um tapete. Realmente o gramado do Tanguá faz inveja muito o campo aí, realmente. Algumas estruturas ainda ficam pendentes, como os vestiários ainda não estão ao nível do campo. Mas isso também é com o tempo, né? A gente também não pode ser feito tudo ao mesmo tempo, né? Mas como o principal de um campo é o gramado, né? Sim. Então já estamos muito felizes. E a volta do Tanguá, que ficou parada aí por mais de 10 anos. Dava tristeza passar ali no campo do Tanguá, Flávio. Nós que temos O história único ali. movimento que tinha ali era o Zé Luiz, né? Que Exatamente. faz aquele trabalho de base bacana, né? Você lembrou bem também, o Zé Luiz foi um dos homenageados na nossa primeira confraternização, porque o Zé Luiz foi o único que nunca abandonou o Tanguá ali. O campo ali com aquele matagal, sem gramado, e o Zé Luiz ali insistindo, botando o Tanguá para treinar em outros campos, mas mantendo o nome do Tanguá Futebol Clube, e ele foi homenageado, né? Porque realmente é uma figura que marcou muito e vai deixar muita saudade no Tanguá. Eu não tenho amizade com o Zé Luiz, proximidade com ele, mas através do Lauro Aranha eu acompanhava o trabalho dele, depois acabei conhecendo o Zé Luiz. Acho que é uma figura que também tem uma contribuição, assim, sobretudo por conta dessa persistência, né? Nesse tempo aí que você está comentando, tem uma contribuição, assim, muito importante, sobretudo para o esporte de base, né? Para a revelação de meninos, nessa coisa toda. Eu acho que você aqui em Tanguá pode falar um pouco melhor sobre isso, Gaúcho. Realmente o Zé Luiz, ele é um patrimônio do Tanguá, porque a escolinha do Tanguá, quando saía para jogar fora, era uma referência. Jogadores que estavam na escolinha do Zé Luiz, todo mundo sabia, o cara é bom de bola. Então o Zé Luiz, ele tinha treinos ali no campo, toda terça e toda quinta, trazia jogadores, conversava, né? E sempre teve um time muito bom e nunca teve ajuda de ninguém. Tirava o dinheiro do salário dele para ajudar o Tanguá Futebol Clube, consertava chuteiras, consertava bolas, tirava um dinheirinho e aplicava tudo para o lanche, passagem dos garotos da escolinha do Tanguá Futebol Clube. Então ele foi homenageado, foi um dos primeiros a ser homenageados, porque esses craques, a gente fala craques, que estarão lá, Gero, Maxando, Gaúcho, Nédio, Nonoca, Jairo, Jailton, né? Todos esses tiveram ali uma grande passagem com o Zé Luiz e o Tanguá Futebol Clube. Bom, eu estou tendo o prazer de ser recebido aqui na casa do meu amigo Gaúcho, aqui em Tanguá, para falar desse evento e falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de esporte. Parece que o futebol hoje, Gaúcho, não tem mais aquele mesmo glamour de antigamente, né? Verdade. A gente falava aqui sobre a questão do primeiro quadro, segundo quadro, a gente via que a garotada que jogava o segundo quadro capinava sentado, como diz o Astor Rodrigues, para poder arrumar um espacinho lá no primeiro quadro, e quando chegava no primeiro quadro, ficar na reserva já era um motivo de orgulho, né, pro cara, né, e tal. E hoje em dia a gente percebe o futebol, né, a garotada, assim, meio que preguiçosos, meio modorrentos, né? Fala um pouquinho dessa diferença do futebol de hoje para o futebol de antigamente, que a gente percebia que a moçada era mais apaixonada. Parece que a torcida continua apaixonada, mas os atletas em si, o boleiro, o jogador do futebol, ele perdeu um pouco aquela paixão pelo esporte e tal. O que aconteceu aí de lá para cá, de 80, a gente está falando dos anos 80, anos 90, para onde nós estamos hoje, 2018, Gaúcho? Você que durante muito tempo jogou futebol e hoje continua jogando, mas hoje mais como também um conselheiro, um amigo, alguém que estimula e tal. Qual a grande diferença do futebol de antigamente para o futebol de hoje? Uma das principais foi a supervalorização de atletas. Você vê que hoje um atleta aí com 10, 11 anos já está sendo negociado com times lá de fora. E isso... E cifras milionárias, né? Cifras milionárias. E algumas crianças hoje em dia, que o futebol bom, ele está ali na várzea. Aquela criança que brinca naquele campinho raspado, que joga aquela bola de meia, entendeu? E hoje em dia, os pais não têm condições de levarem
ou manterem essas crianças, né, num Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Internacional, no Grêmio. Por quê? Tem que ter um empresário. E o empresário é o intermediário de tudo. Ele ganha tudo e a família do atleta, muito pouco, fatura. A não ser aquele atleta que vire um cara de ponta. Por exemplo, um Neymar da vida, que aí tem cifras milionárias, por mais que o empresário ganhe. O famoso extra-série, né? Exatamente. Então, muitos atletas não têm essas condições. Cito, aqui em Tanguá já teve atleta que esteve no Japão, jogando em times lá, não conseguiu se firmar, voltou para o Brasil e nunca mais nem à beira do campo foi. Porque a decepção com o futebol... Traumatizou. Exatamente, porque hoje em dia você vê um atleta aí dando um bicão ali pro lado, fazendo uma jogada mais ou menos, e fala que o cara é craque. Nós estávamos comentando que em off aqui, jogadores igual o Paquinha lá do Rio Bonito, Alédio, Adílio, esses caras foram monstros no futebol. E se você perguntar essa garotada de hoje em dia, ninguém nunca ouviu falar, e se vê jogar, né, por causa da idade, às vezes um veterano acha que o cara não foi aquilo tudo. Então, naquele tempo, jogadores desse nível jogavam com chuteira Clube Sul, entendeu? Alguns até de quichute, quem lembra disso? Que no intervalo do jogo tinha que botar o pé dentro do balde para refrescar o quichute, que era borracha pura, né? Hoje em dia, qualquer jogadorzinho aí tem um chutinho para lá, ele quer uma chuteira da Nike, ele quer uma chuteira da Adidas. Aí tem aquela chuteira cor de laranja, né? Chuteira rosa, né? Um pé de cada cor, entendeu? Então são muitas vaidades. E o futebol mesmo acaba sendo esquecido. Exatamente. Então querem muito luxo e não se dedicam em treinar, a buscar realmente a perfeição no futebol. Claro que poucos conseguem, mas sempre melhorar um pouco, né? Então tem muitos atletas que não têm essa humildade, vê dificuldades em treinar, um treino forçado, que antigamente era um prazer jogar, mesmo que fosse igual nós estávamos comentando aqui, antigamente tinha o famoso primeiro quadro, segundo quadro. Aquela garotada que jogava naquele sol de 1 hora, né? Para fazer a preliminar do pessoal do amador, se esforçava, corria o tempo todo para tentar arrumar uma vaga de reserva no time principal. E no sol de meio-dia e meio, né? Exatamente. Porque os craques é que jogavam depois de 3, 4 horas da tarde. Exatamente. A gente chamava o famoso esfria-sol. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. Então, tinha pai que tinha orgulho de falar, meu filho já está de reserva no primeiro quadro. Sabe, falava de boca cheia, e era realmente, para estar num primeiro quadro, o cara tinha que jogar bola. E naquele nosso tempo, atletas, né, igual nós estávamos falando aqui de Alédio, Atídio, Gingerê, Negamina, né, que tive o prazer de encontrar lá em Rio Bonito esses dias, né, Valdemir Siqueira, Adalto, Pingo, o nosso amigo Michael Jackson, né, que não é o cantor, mas é o jogador que despontou ali no Cruzeiro, né, Didica, um exemplo, grandes craques aí, Luizinho, lateral esquerdo, Luizinho, cabeça de área do Cruzeiro, Valdeci, que eram craques. Você vê esses caras jogaram uns monstros do futebol, jogavam com prazer, se dedicavam. E hoje em dia, a molecada que a gente está falando, o futebol na televisão também atrapalhou muito, Flávio. Uhum. Futebol, hoje em dia, você liga um canal, campeonato espanhol, campeonato alemão, campeonato inglês, italiano, O domingo, principalmente, tem jogo o dia todo, se quiser, né? Exatamente, né? Porque os fusos horários, né, fazem com que... E às vezes até jogo que se você não viu, mesmo que seja videotape, não, mesmo que seja um videotape, se você não tiver resultado para você ao vivo, você assiste. E vale a pena ver alguns, né? Vale alguns. Jogos aí de Real Madrid, né? Vale a pena. Vale a pena ver. Então isso faz muita diferença. Então isso também tirou um pouco o foco dos atletas. E alguns aí com internet, essa internet para muitos atletas aí hoje em dia, você vai lá, o atleta no intervalo de um jogo, ele está concentrado no jogo, está lá catucando o telefone, está ali, ó, sabendo, sabe, assim, está pensando o que vai fazer para o segundo tempo. Então mudou muito a mentalidade do jogador. A boa e velha concentração, né? Acabou. Realmente, hoje em dia, é muita modernidade. Então o futebol era aquela coisa de você ir para a beira do campo, treinar, correr, bater falta. Você via um Zico, chegava lá antes de todo mundo. O pessoal ia embora e ele continuava lá batendo falta, batendo pênalti. Aí aquele outro jogador, pô, por que Zico é tão bom? Porque ele tentava aprimorar o que ele já sabia. Entendeu? Aquele atleta que às vezes chegava lá, dava uma canelada, só ficava olhando ali, deu 5 horas, vou embora. Não queria saber em melhorar
a aprimorar, bater uma falta, um escanteio, né? Até um lateral que hoje em dia se treina muito, né? Os laterais hoje em dia já viraram até um escanteio, né? Na verdade, que atleta joga uma bola lá dentro da área. Verdade. Então isso tirou muito o foco dos atletas e a decepção também, né? Que Agora, essa coisa do preparo físico, né? O futebol acabou virando muita correria, e perdeu-se um pouco aquele toque refinado, aquele toque de bola, o drible, né? Aquele jogo mais cadenciado, né? A valorização da posse de bola, que é uma coisa que se vê muito os treinadores falar. Hoje o cara bota a bola na frente, engata uma quinta. Esse jogador também tem o seu valor. Mas o futebol ele virou muito mais correria e força por conta da marcação. E parece que os talentos acabaram ficando meio que sem espaço e não existe mais muita prioridade para esse cara. Porque, por exemplo, você vê aí que aquele jogador que tem um toque mais refinado, ele é preparado para ganhar massa muscular, para aguentar pancada e também para poder correr atrás do adversário e tal. E com isso parece que o toque refinado, aquela coisa do jogador genial, ficou meio que de lado nesse futebol moderno, Gaúcho. Fala um pouquinho sobre isso. Se você discordar, fica à vontade. Não, hoje em dia tem equipes aí, a gente não pode citar o nome porque fica chato, né? Mas o atleta ele não tem mais aquela prioridade na porcentagem do futebol, ele tem a porcentagem mais na força física. Então o atleta, ele é bom de bola, mas é fraquinho, não ajuda. Então o atleta que tem explosão física, ele está sendo mais valorizado. Né? E algumas funções no futebol, se você parar e lembrar hoje em dia, um ponta direita não existe mais, um ponta esquerda, posições que terminaram, acabaram no futebol. Antigamente o cara fala, pô, você tinha um ponta esquerda, um Lula, um Mário Sérgio, um ponta direita, um Valdomiro, né? Renato Gaúcho, talvez que jogavam pela o último grande ponta-direita foi Renato Gaúcho, se não me engano. Exatamente, então. E depois acabou se centralizando também, né? Quando a idade chegou, né? Então, naquele gol de barriga ali contra o Flamengo, ele já estava meio que de centroavante, né? Ele e o Ézio faziam ali uma dobradinha. Verdade. Tem muitos atletas hoje em dia, por quê? Centroavante, aquele centroavante fixo de área, terminou. Aquele cara que só dá o toquinho ali hoje em dia. O centroavante ele tem que ter uma explosão muscular muito grande, porque ele tem que estar na área, quando é um tiro de meta contra o time dele, ele tem que voltar no mínimo até o meio campo para ajudar na marcação. E antigamente você na tinha cobrança de escanteio ele se posiciona no primeiro pau, né? Exatamente. Pra poder tirar a bola, né? Tem que voltar. Antigamente você tinha aqueles centroavantes que eram lá dentro da área. O cara, da onde você pegasse uma bola, você cruzava na área e estava lá. Talvez o último desses tenha sido o Romário. Creio que sim. Certamente, né? Realmente, matador sim. Esse que ficava parado esperando a bola chegar, talvez seja Romário o último centroavante com esse tipo de postura. Né? Aquele toquinho dele, aquele biquinho dele era terrível, né? Então, era um jogador que não adiantava também pedir para ele marcar. Um exemplo foi o Dunga falando, Romário, você fica lá na frente que eu corro por você. Então tinha prazer, o Dunga, que era o rei da raça, voltar, correr por dois para deixar o Romário lá na frente. Até porque sabia que na hora que conseguisse meter a bola pro cara, 90% da chance de fazer. O bicho estava garantido. Então, muitas posições, o futebol modernizou muito. E talvez, Gaúcho, seja exatamente a saudade desse futebol mais cadenciado que faz com que eventos como esse festivo que acontece no próximo sábado ainda atraia muita gente, né? Aparece uma galera, né, para poder acompanhar, ver o futebol de antigamente, ver vocês em ação, né? Eu percebo que o jogador de futebol de hoje, quando ele para. E a galera de antigamente não, ainda continua jogando, porque é o sujeito que jogava com talento e não com a velocidade. Porque realmente, depois de 30, 35 anos, fica difícil manter-se num padrão Bolt, né? Verdade. Antigamente... Agora, quem joga com habilidade vai até os 50, 60 brincando com tranquilidade, né? É verdade. Ontem mesmo eu estava comentando com o Liceu, que quando eu ficar velho, eu quero ficar igual a ele. Liceu achando ruim comigo, né? Mas isso é um exemplo que muitos jogadores, eles vão deixar marca, porque se dedicavam. Né? Eu estava falando, um exemplo, você pergunta a torcedores do Flamengo, quem foi o Adílio? Não, até quem está nascendo hoje vai saber quem foi, porque todo mundo fala Adílio, né, Zico,
Andrade, Leandro. O Peixe time Brito e master do outros. Flamengo É um vem sucesso. regularmente a Rio Bonito, né? Tá sempre, faz jogos beneficentes aí Brasil afora e tal. E é sempre um sucesso de público, né? Verdade. E não é aquele futebol, é aquela galera que joga cadenciadamente, Exato. com tranquilidade. É o e tal, nome, só o nome dele já diz tudo. O Adílio vai estar ali, o cara tem prazer, mesmo que não seja torcedor do Flamengo, o cara ouvir, como o Valdir Amaral falava, que é neguinho, bom de bola, né? Então, a pessoa tem lá prazer de ir lá ver aquele cara jogar. Hoje em dia, você vê aqueles jogadores que estão aí no Flamengo, acho, dá um chutinho pra lá, dá um chutinho pra cá, meu irmão, se acha grandes estrelas. Entendeu? Acho que, não, eu jogo no Flamengo. O cara tem que ver, eu jogo no Flamengo. Antigamente, né? Zico, Júnior, Andrade, os caras falavam, eu sou jogador do Flamengo. Ele não, eu jogo no Flamengo, eu sou jogador. Houve meio com uma inversão aí. Exatamente. E então, já que a gente está falando desse antigamente, né, do hoje e tal, vamos conhecer um pouco esse jogador de futebol gaúcho. Elton Luiz, como é que é o sobrenome mesmo? Borgeson. Nascido na cidade de Roca Salles, Rio Grande do Sul. Roca Salles, Rio Grande do Sul. Chega em Tanguá aos 10 anos de idade aproximadamente, junto com seus irmãos e sua família, os irmãos também aí, boleiros conhecidos aí da nossa região. Fala um pouquinho da sua trajetória, Gaúcho. Como é que foi aí o começo, o início? Conta um pouquinho pra gente. Gaúcho estava me dizendo aqui que com 10 anos ele já jogava lá no Sul, né? Pensou que ia ser do Grêmio ou do Internacional, mas não, foi aqui em Tanguá que ele começou a trajetória. Quando eu jogava lá no Rio Grande do Sul, o pessoal falava, ó, a gente... Começou em qual time lá no Sul? Não, a gente jogava assim... Era pelada mesmo? Uma peladinha no nosso bairro lá, chamado Santo Antão. Não chegou a jogar em clube? Ou só mesmo, a gente jogava lá contra a escolinha do Encantado. Tinha um time chamado Encantado Futebol Clube. Uma vez, por um campeonato, fui jogar contra o Grêmio pela primeira vez. No primeiro tempo, botou 3-0 no Grêmio. Meu Deus, o pessoal voltou o segundo tempo, o Grêmio virou para 4. Acabou o encanto. Acabou o encanto. Então nós jogávamos lá, mas a gente teria um futuro promissor lá, porque os treinadores lá falavam, ó, você tem futuro. Mas devido a vir para o Rio de Janeiro, né? E por que acabou dando essa mudança? Trabalho do seu pai? Meu pai trabalhava na empresa e ele era constantemente transferido. Ah, perfeito. Entendeu? Ele saía. Meu pai, a gente morava no Rio Grande do Sul, meu pai era mandado para Minas, para São Paulo, Paraná. Então aí uma vez a empresa resolveu mandar ele aqui para o Rio de Janeiro para ver a mineração, né, que foi um sucesso aqui realmente. Então aí minha mãe e meu pai acharam melhor vir a família toda também. Certo. Aí a empresa, né, deu casa aqui, aquela coisa toda, e o que aconteceu? Nesse período, conhecemos muita gente aí, minha mãe comprou uma outra casa, fizemos casa, aí começou a ficar difícil. Acabou ficando? Aí os filhos casando. Aí... Vai constituindo família, né? E tal. A esposa daqui, né? Então, verdade. Não tem mais jeito de ir embora, né, Gaúcho? Não, hoje em dia não há mínimas condições. Você voltou lá depois disso? Voltei. Voltou na sua terra? No Rio Grande do Sul, tive várias vezes, lá em Passo Fundo. Estive na casa de uma tia minha que mudou para Santa Catarina, fui lá visitar ela também. Os amigos do Clube Encantado estão lá ainda? Não, a gente se comunica com algum virou profissional? Né? Não, da moçada? Não, é porque aquele tempo, o pessoal do nosso tempo no futebol não tinha valor, atleta e grandes E o bom atletas. de bola era você, no caso, né? Não. A gente era... o bom de bola é aquele cara que faz a diferença sozinho. Quando você não faz a diferença sozinho, meu irmão, não tem jeito. O único que faz a diferença sozinho é o tal de Messi, que joga um pouquinho ali. Aquele é onde jogar, dá trabalho. Então, mas o futebol, se você não... E aí, como é que foi aqui a trajetória aqui começando? Aqui foi... eu morava lá na Rua Domingo Manhães, aí um dia um colega meu falou assim, vamos lá no campo. Eu falei, tem campo? Aí o cara tem. Até final do Odimar, que é irmão do vereador Serginho do Trailer. Sim. Que jogava muita bola. Morreu infelizmente no acidente, era um craque. Aí Edmar me levou lá no campo, chegamos ali, começamos a brincar, e o pessoal já começou a tirar papelada, né? Toda vez que ia ali, o pessoal já começava a tirar papelada, já viu o convite, vamos jogar. Aí uns amigos meus que brincavam lá no Riachão, me chamaram para brincar lá um dia. Riachão é uma localidade interiorana aqui de Tanguá, para aqueles que não conhecem. Perto ali do campo do Muriqui. Que tem um tradicional, né? Muriqui e Riachão são eram muito rivais. São times tradicionais lá, né? O Muriqui e Riachão
Fazem aí meio que um Flamengo e Vasco, né? Um Palmeiras e Corinthians, né? O Muriqui também, que o Muriqui é chamado de Flamenguinho, né? Flamenguinho e verdade, Muriqui. E o Riachão tinha a camisa preta e branca com a faixa do Vasco. Tá vendo? Então era um Flamengo e Vasco ali, e a rivalidade sempre existiu. Quando tinha um clássico ali, Riachão e Muriqui, e algumas histórias assim de... Muitas histórias. E eu tive bacana, né? Você ajudou a construir um pouco disso. Graças a Deus, fiz muitos amigos lá, jogando pelo Riachão, e muitos amigos, né, que jogavam no Muriqui ali, fizemos amizades muito fortes. E joguei no Riachão durante muitos anos na escolinha lá com o nosso amigo Calixto. Depois tive o prazer da escolinha passar para o primeiro quadro do Riachão. Legal. Aí teve um período que eu ia para lá cedo, mesmo sendo garoto. Jogava de manhã na escolinha, almoçava, descansava para jogar no primeiro quadro à tarde, só voltava para Tanguá à noite. E assim foi indo até eu vim, né, jogar no Tanguá, comecei a jogar em definitivo daí no Tanguá Futebol Clube, no primeiro quadro. Aí veio o convite do Hércules Aragon para jogar em Rio Bonito, né, através do Hércules Aragon, o finado Hércules Aragon. Lá você começou no Nova Cidade? No Nova Cidade, juntamente com o Liceu. Nova Cidade, Boa Esperança. Isso, Liceu, Gingerê, Lotação, Selminho Capacete, Ditinho, Megamina. Gingerê goleiro, né? Gingerê goleiro, João Marcos, Niel, seu irmão, acho que um dos dois faleceu, pelo que eu lembro aí. E outros, né? Miranda, policial, Máriozinho, Máriozinho também, nós éramos o time lá do Nova Cidade, Paquinha. Opa, nosso craque, esquecendo, né? Nosso amigo Paquinha, que tinha boca, mas não falava, né? Então, Paquinha, aquele craque que fazia diferença. Nós tínhamos um time massa ali, Hércules Aragon sabia comandar muito bem o nosso time, demos muito trabalho. E através do Nova Cidade, com esse time, estava desbancando ali, motorista, Cruzeiro, Rio Bonito, tirando pontos dessa turma, né? Não chegava ao final, mas tirava pontos. Aí, por conta desse bom desempenho no Nova Cidade, o futebol europeu se interessou por você, né? Exatamente. Porque, para quem não sabe, em Rio Bonito era assim, tinha o futebol europeu. E quem era o futebol europeu? Cruzeiro, Motorista e Rio Bonito. Castelo também. Castelo, então, também tinha Esperança, né? Esperança. Mas esses 4 primeiros que você falou, investiam em jogadores também de fora. Né? O que menos investia era o Cruzeiro, que sempre teve a média de ter um maior número de jogadores de fora. Trabalhava com a lógica do craque que a gente faz em casa. Exatamente. Então, E aí com 17 anos você chega no Cruzeiro. Recebi o convite, né, do nosso amigo Manuel Batista, tive o prazer de ir lá para o Cruzeiro Futebol Clube. Só um parênteses aqui, Manuel Batista é que é outra figura que merece todas as nossas homenagens. Né? Já foi homenageado com a gente que foi um dos... Ele, Jerônimo Tenho muito respeito pelo Manuel Batista, acho um cara sensacional. Fomos lá e fui lá para o Cruzeiro, consegui um tricampeonato lá pelo Cruzeiro, graças a Deus, um título inédito. E tive o prazer... Lembra dos anos do tricampeonato? 87... 7, 8, 9? Eu não tenho bem certeza não. Mas anos 80, né? 87, 86, 85, foi nessa faixa aí mais ou menos. Anos 80. Porque nesse período eu estava no quartel e fui convocado para a seleção de Rio Bonito para os Jogos Estaduais de Seleção, né? Com aquela idade. Então eu já estava com 18 anos, nessa faixa aí mesmo, 85, 86, 87 mais ou menos. Fomos tricampeão ali, chegamos à final do campeonato estadual de seleções. Aí a decisão foi no tribunal, porque a decisão foi nos pênaltis contra o Barra Mansa, lá no campo do Motorista. E o nosso amigo Caramelo bateu um pênalti, o goleiro defendeu, o juiz mandou voltar. Aí bateu novamente, o goleiro defendeu, o juiz mandou voltar, o goleiro estava se mexendo. Aí o que acontece? A torcida do Barra Mansa invadiu o campo. E nisso, né, não teve mais condições de jogo, foi dado que o Rio Bonito foi o culpado dessa situação toda e perdeu o título no tapetão. É mesmo? Exatamente. Isso foi Deve ter rolado uma política, claro, com né? certeza, Que a gente sabe que essas decisões... É verdade, é isso aí. Porque realmente foi muito estranho aquilo, a decisão por pênalti, sabe? Por que a torcida do time da casa vai invadir um campo se o juiz está favorecendo, mandando voltar? Podia ter marcado um novo jogo lá no campo do Real Madrid, né? Igual fizeram com a Libertadores. É verdade. Porque naquele tempo era muito bom o time do Barra Mansa, tinha jogadores, até um tal de Russo, que depois veio jogar no Botafogo, fazia parte da zaga lá
do time lá. Então foi um período muito bom na minha vida, né? Rodamos o estado do Rio de Janeiro todo, com Jesus de Itabapuana, né? Tinha concentrações no hotel, dormimos no hotel em Rio Bonito, concentração para os jogadores, dormimos lá no sábado à noite, para domingo de manhã sair para os jogos, né? Fizemos muito sucesso. Então foi um período muito bom na minha vida. E depois do Cruzeiro, né? Do tricampeonato, aí eu fui rodar um pouquinho o mundo aí, né? Aí eu fui lá para Maricá. Mas no Cruzeiro, depois do Cruzeiro, você ainda jogou em outros times em Rio Bonito? Sim, joguei no Rio Bonito também, né? Joguei muito tempo no Rio Bonito, depois... Motorista? No motorista eu já joguei veterano. Ah, tá. É, no motorista eu vim jogar lá com o nosso amigo Cadinho, a gente vai disputar um título lá pelo categoria de Master, né? Do motorista. Mas ali fiz muito sucesso, joguei amistosos também pelo IP, né? Joguei em Silva Jardim, Ponta Negra, fui campeão pelo Ponta Negra o ano passado, futebol de campo lá, né? Fomos campeões invictos, levamos todos os troféus de artilheiro, goleiro menos vazado e campeão invicto, né? E no mesmo ano, olha só, fui bicampeão, porque saí de lá, recebi um convite para jogar no time do Bonitão, lá em Rio Bonito, futebol master, e chegando ali fui campeão também. Legal. Né? Então fui um bicampeão, só que ali futebol sintético, né? Mas graças a Deus, então, chegando à minha idade, estar correndo, jogando futebol, isso para mim é um valor inestimável, sabe? Ontem mesmo joguei com meu irmão, mas tive o prazer de estar jogando com meu sobrinho. Então jogando no mesmo time, eu, meu irmão e meu sobrinho. Olha que coisa maravilhosa foi isso. Então eu tenho muita coisa a agradecer ao futebol, consegui muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Vamos finalizar então lembrando que a gente bateu um papo aqui, futebol, carreira e tal. E tudo isso você vai poder acompanhar no próximo sábado, aqui no Campo do Tanguá, uma das praças esportivas históricas da nossa região. Só antes da sua despedida, Gaúcho, tem um menino de Tanguá que está aí fazendo boas apresentações jogando pelo Fluminense, né? O Wallace, né? Isso, que é orientado aí pelo Igor, né? Isso. Que é uma figura bacana também. Muito bacana, então, muito bacana. Viu o Wallace jogando pequenininho na Copa Unimed lá em Rio Bonito e hoje está no Fluminense. Foi agora vice-campeão, né? Porque o Fla-Flu foi a final do Sub-17. Mas assim, com participações importantes, e parece que o garoto vai dar caldo, né? Se tudo der certo, né? Já está dando, graças a Deus. Eu conheci o pai dele, né? Já não está mais aí com a gente, mas é um futuro muito promissor. Vai dar muito o que falar aí para Tanguá, bem como nós vamos lembrar aí do nosso amigo Gero e Max Sandro também, que estão nessa aí. E quero deixar aqui também uma referência ao meu amigo Walter Terra. Estará presente. Que vai estar presente na homenagem no próximo sábado, né? No evento em si. E Walter tem que a história de Walter se mistura ao esporte, ao futebol da nossa região, por conta de ter sido dirigente da Liga, ter um programa esportivo que noticiava o futebol, os acontecimentos esportivos da nossa região, lá nesses áureos tempos dos anos 80, né? E eu estava até conversando com alguém da sua geração, Gaúcho, outro dia ele falava assim, Flávio, a gente ficava ansioso para Walter vir entrevistar a gente. É verdade. A gente ficava se sentindo entrevistado aí pela Rádio né? Globo, né? Era isso mesmo, Gaúcho? É verdade. Chegava segunda-feira, né? Segunda-feira, então, aqueles jogos que eram transmitidos, né? Tinha as entrevistas, os comentários, aí ficava o pessoal tudo aguardando para falar o nome aqui. Poxa, fulano jogou bem, fulano fez um gol. Né? A nota do jogo, atleta, né? Como foi o jogo, então o pessoal se sentia realmente como se fosse um profissional, como se fosse um jogador de Flamengo, que tivesse sido na Rádio Globo, na Rádio Tupi mesmo, igual você falou. Realmente era uma honra ser entrevistado e participar da rádio. Fica aqui nossa referência e nossa homenagem, que é essa figura importante que eu tenho o prazer de ser meu amigo, o Walter Terra, sempre lembrado nessas oportunidades e lembrança sempre muito merecida ao meu amigo Walter Terra. E sábado então, minha gente, essa galera toda vai estar reunida sábado 29 de dezembro, já pelo terceiro ano, né, Gaúcho? Terceiro ano seguido, os amigos do Gero, os amigos do Max Sandro e os amigos dos amigos, né? Os amigos dos anos 80 e 90 do futebol aqui na nossa região vão estar lá no Campo do Tanguá, uma praça esportiva de ótimas recordações também.
para esse evento, entrada franca, a partir de 9 da manhã. Como é que vai ser a programação, Gaúcho? Além de jogo, das homenagens, tem lá, vai ter uma música, vai ter alguma coisinha para mastigar, como é que vai ser isso? Não, teremos um som lá, né, que é para os homenageados, né, serem chamados, e para quem não conhece essas pessoas, né, vão ficar conhecendo a partir de agora, vão saber que foram atletas, foram dirigentes ou que tiveram uma história ligada ao futebol. A contribuição que deram, né? Exatamente, cada um com a sua história, porque o que nos honra é fazer essa homenagem em vida. Eu acho que depois que você morre, não adianta botar o nome seu lá numa placa de rua, porque você não vai saber que você foi querido, que você foi lembrado, que você teve uma história, que você deixou uma marca, né? Como nós estávamos falando do Walter Guerra, né? Nosso amigo Aranha, que foi grande contribuinte também do esporte, bem como nosso amigo Nonoca também, né? Que nosso querido Joelson Gomes, né? Popular Nonoca, que se encontra doente, cadeirante, já foi um dos craques do Tanguá, será homenageado. O seu Almir também, né? Será homenageado. Outra figura importante do lá do Castelo, do nosso futebol da região, o seu Almir Pintas. Entre outros, né? Que são muita gente, lembrar o nome de todos é meio verdade. Complicado. Mas estarão todos presentes ali. Venham conhecer esses atletas, venham ver um bom jogo de futebol. Porque além dos coroas vai ter uns garotos também, Beto, que jogou no Vasco. Legal. Beto vai estar presente aí, já confirmou a presença também com a gente, estava jogando lá no Castelo ontem, já falou que estará aqui, bem como nosso Maxandro, que está vindo lá de São Paulo, e o Gera, né, que está lá em Cuiabá, estava em Cuiabá, já chegou em Tanguá também para esse nosso grande jogo, já se encontra aí. E o Gera, esse ano ele vai bater de frente com o Tom, lembra de Tom que chutava muito também? Rapaz. Então Gera de um lado e Tom de outro, senão vai ser covardia botar os dois do mesmo lado, aqui ninguém vai querer ficar na barreira quando um é outro, meu irmão. Então ninguém aguenta, né? Então o remédio que Gera tem, o Tom também tem, então um de cada lado. E não podemos esquecer... Agora, o Maxandro está treinando o Audax, né? Isso. De São Paulo, virou treinador profissional, né? Exato. Você estava me dizendo, inclusive, que teve aí próximo ao Fernando Diniz, que agora assumiu o Fluminense, exato. Lá no Audax, né? São muito amigos. Treinando lá no mesmo tempo. E o Gera continua no futebol também, ou está morando em Cuiabá, mas não. Cuidando da vida dele, como é que está? Gera mora em Cuiabá, cuida da vida dele lá particular, faz jogos amistosos lá, com o pessoal do Cuiabá lá. Mas não vive do futebol não, como não. o Maxandro, né? Não, o Maxandro agora é oficialmente treinador, né? Foi campeão lá em São Paulo. Gero tá igual Gaúcho, né? Participando para brincar. Exatamente. O Gero vai estar em forma também. Era para ele ter ido lá no campo do Castelo ontem. Vai ter uma multa aí, Gero. Caixinha, hein? Seu amigo já falou. Então esse pessoal, né? Graças a Deus foram profissionais, né? Há uns anos atrás, lá no Castelo, eu tive o prazer de encontrar Sulê. Sulê. Uma figura também que... Sim, joguei com ele lá em Silva Jardim. Eu vi algumas oportunidades quando era menino e reencontrei ele aqui em Rio Bonito. Está lá no norte, né? Na Amazonas, Rondônia, um negócio desse. É um dos estados lá do norte. Eu não lembro se Rondônia ou Amazonas e tal. Ele jogou lá no Rio Negro, né? Lá em Manaus, fez muito sucesso lá depois que saiu daqui. Isso. Uma figura também muito bacana, o nosso amigo Sulê. Gaúcho, foi um prazer, meu irmão. Eu que agradeço, bater esse papo com você aqui. Divulgar o evento de sábado não é nada. O grande privilégio foi ouvir aqui suas histórias e deixar registrado aí nos meus canais de comunicação a sua história, que eu acho que é um cara que ajudou a construir parte da história do nosso futebol, não só em Tanguá, mas em Rio Bonito, na nossa região, e que continua dando a sua contribuição através aí do hoje jogador de futebol amador, dirigente e apaixonado pelo esporte que é o Gaúcho. Parabéns, cara, pela contribuição que você dá. Te agradeço, igual você falou também, fui presidente da Liga Desportiva de Tanguá durante 3 anos, né? Não esquecemos esse detalhe, que devido a... A gente falou do jogador, esqueceu do dirigente, né? Não, também. E uma coisa muito importante aqui, essa organização tem o Jairão, que grande contribuinte, foi o que teve a ideia inicial desses jogos amigos do Maxandro com os amigos de Gera, nosso amigo Coquinho, lá do Cruzeiro, né? José Luiz Lindolfo, né? Que esse nome é feio pra caramba, né? Então a gente chama ele de Coquinho. É outro que pouca gente sabe também do nome dele. Exatamente, E o nosso amigo Sandro Mengão, né? Então são pessoas que estão com a gente aí fazendo parte desse grupo, que cada vez está crescendo mais. No primeiro ano
deu quase 70 pessoas, ou até mais, só inicial, né, entre convidados e atletas. No outro ano já deu mais, esse ano vai dar mais pessoas em que, devido à nossa organização e após o jogo também, Flávio, tem um churrasco, hein? Tem um churrasco, hein? E não deixem de ir a essa confraternização, a essa programação, porque senão é só ano que vem, né, Gaúcho? Só o ano vai que vem. Vai ter que esperar um ano, né? Exatamente. Essa festa ela é muito grande. Nós, às vezes, o ano passado, nós fizemos um jogo amistoso. Né? Foi lá em Ponta Negra, contra o Ponta Negra lá, fizemos lá uma grande peixada lá. Então, o nosso time joga apenas uma vez por ano, mas a intenção já, a partir de 2019, fazemos 3 ou 4 jogos aí. No caso, eles serão só boleiros. A festa de final do ano é os amigos de Marcos Sandro contra Gero. E quando jogarmos é o só boleiros. É igual o Dream Team de basquete dos Estados Unidos, né? Que se joga para fazer exibições e a convites e em eventos selecionados, né? Exatamente. Não pode estar entrando em qualquer gramado, enfrentando qualquer adversário de perna de pau. Não, são adversários. Esses jogos amistosos que nós fizemos são adversários escolhidos. Legal. Porque a finalidade é uma brincadeira. Né? E se você reencontrar amigos, né? Então, né? Não é... Ontem lá no campo do Castelo foi um exemplo, a confraternização que teve lá. Os dois times querendo ganhar. Né? Aquela coisa toda, ninguém joga para perder. Se botar no jogo todo, eu acho que teve 5 ou 6 faltas. Um troço incrível, eu nunca vi isso na minha vida. Legal. Entendeu? Foi e o pessoal querendo ganhar, discutindo dentro de campo, lá você via, sabe? Velhinho Liceu lá discutindo com o garoto lá que fez uma jogada lá, velhinho Liceu. Não gostou muito, mas é a vontade de ganhar. Então, pouquíssimas faltas. Então, espero. E sempre tem sido aqui também, né? E o importante, gente, depois do jogo, grande churrasco. Nosso amigo Flávio foi convidado, mas talvez não vai poder participar, né? Será uma pena, mas depois tem que ter aquela confraternização, né? Com os amigos, jogar um pouquinho mais de resenha fora. Uma última pergunta para a gente finalizar aqui nossa entrevista. O cara é gaúcho, mora em Tanguá, cresceu com futebol jogando em Rio Bonito e está com a camisa do Santos. Qual é o seu time de coração, Gaúcho? Isso é uma longa história. Por quê? Se você... Meu time de coração é Internacional de Porto Alegre. É Colorado. Colorado, doente. Por conta do sangue gaúcho. Olha aqui, ó o sofá. O que acontece? Eu ali na minha gaveta, se você for lá, tem camisa do Flamengo, tem camisa do Fluminense, pego ali se for preciso e te mostro. Camisa do Corinthians, do São Paulo, todos os times. Por quê? O meu negócio é a minha diversão. Perfeito. Ninguém consegue me zoar. Por quê? O único time foi campeão, você veste a camisa. Exatamente. Eu vou na rua e falo assim, nosso Flamengo, nosso Mengão, nosso Flusão, nosso Fogão, nosso Vascão, entendeu? Nosso Coringão, não importa. Mas tem uma preferência no Rio de Janeiro aqui para algum clube? Assim, Tem sim, foi até engraçado. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, morei perto de uma família, todo mundo tricolor, uma família muito conhecida em Tanguá, aqui, ligada ao esporte também, que a gente até gostaria de fazer homenagem, mas já faleceu o seu Zé Arias, que era muito ligado ao esporte, tudo que tinha no futebol aqui, o seu Zé Arias, não sei se você chegou a conhecer, ouviu falar. O nome eu já vi falar. Exatamente, esse homem era tudo no futebol aqui, então a família toda tricolor. E sabia torcer, né? Pelo que você está dizendo, sabia. Ele apostava mesmo, e torcia para o filho dele, todos eles jogaram bola. Sim. Aí, o seu Zé Arias, um grande contribuinte do futebol, seus filhos gostam muito, e todos eles eram tricolor. E ele acabou sendo uma influência comecei a torcer positiva, uma influência positiva, diga-se de passagem, porque escolheu o melhor time do Rio para torcer. O Wendel, Carlos Alberto Pintinho, Aldo, entendeu? Por aí vai indo, o time era fantástico, então eu torci pro Fluminense muitos anos, depois comecei a torcer pro Vasco, não sei nem porquê, entendeu? Hoje em dia vou mais aos jogos do Vasco, né, torço mais pelo Vasco, mas minha preferência, meu time é Internacional de Porto Alegre, só. Né? Os demais, torço para qualquer um, que é para zoar o meu amigo, não importa quem seja campeão. O pessoal, até teve um amigo meu, BA. Sim. BA uma vez perdeu, Marquinhos, aliás, perdeu 6 cervejas lá, apostando com o BA. A BA falou assim, Gaúcho é Vasco. Ele, não, rapaz, vi Gaúcho com a camisa do Flamengo, Gaúcho é Flamengo, apostaram 6 cervejas. Naquele tempo eu bebia, né? Eu falei assim, bom, o que eu vou ganhar para dizer qual time que eu ganho? Você vai ganhar cerveja também. Eu falei, não, meu time é Vasco. Eu falei, rapaz, mas Gaúcho não tem, você quer a camisa do Flamengo? Eu falei, viu sim. E você não é Flamengo? Eu falei, não, eu não posso usar a camisa do Flamengo? Né? Eu não sou obrigado, né? Eu sou torcedor do Fluminense, mas tenho uma camisa do Flamengo, que me ganhei de presente de um amigo.
tenho camisa de outros times do Rio, de outros lugares. Eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Exatamente. O fato de você botar a camisa de um clube não significa nada. É claro que a brincadeira Exato. tal existe, mas nada demais. Você não vai deixar de torcer para o time porque vestiu a camisa de outro, porque você tem a camisa de outro, né? Então, a gente que gosta de futebol gosta de ter a camisa daquele clube que você... De repente você nem é torcedor, mas viu um determinado grupo de jogadores em determinado campeonato, tal, que fez a diferença. Fez a diferença. Eu, por exemplo, lembro do Flamengo jogando nos anos 80 ali, aquele célebre time campeão do mundo em 81, né? Que de vez em quando vejo esses jogadores em ação no Rio Bonito Atlético Clube, já os veteranos jogando Master, né, e tal, Rondinelli, que, diga-se de passagem, um sujeito simpaticíssimo, o Rondinelli, o Andrade, né? Leandro, que são os caras lateral para mim foi muito simpáticos, para mim também. Acho que o Leandro, que chamavam de peixe frito, né? Exatamente. Era, para mim, o melhor lateral, o último grande lateral direito do Brasil, para mim foi o Leandro, que me desculpem aí, Luiz Carlos Vinck, Jorginho, que vieram depois, né? Também muito conceituados, Cafu, mas para mim o Leandro foi o grande último lateral direito que nós tivemos, assim como o último atacante na minha concepção. Me perdoe aí o Ronaldinho Fenômeno, mas brasileiro, Romário foi o último matador que nós tivemos de área. A partir daí nós tivemos uma rapaziada boa de bola. Verdade. Agora, extra série, concorda comigo, Gaúcho? Com certeza. Se quiser discordar, fica à vontade. Não, a gente que vive no meio do futebol, eu não falo nada para agradar ninguém no futebol, não. Tanto é porque gosto muito da brincadeira e torço, né? Assisto jogos de todos os times, não tem a minha preferência que eu falei, mas uma das coisas que acabam muito com muitos jovens, essa rivalidade, muitos jovens, né? Muita briga, né? Os pais não querem, você vai jogar com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, o dia que tem aquele jogo, tem aquela rivalidade, assusta, principalmente as mães, os jogadores que são do interior. Eu não gosto de ir em estádio por conta de briga, por conta dessas coisas, então raramente vou. Agora, Gaúcho, a gente está querendo terminar a entrevista aqui, não consegue porque os assuntos são muitos, né? Tem que conversar com esse cara toda semana para a gente poder esgotar os assuntos. Uma predominância do futebol do Sul no futebol brasileiro esse ano, com Renato Gaúcho no Grêmio sendo um dos destaques e indo aí bem demais à frente do Grêmio e na Copa Libertadores. Filipão, gaúcho também, campeão brasileiro pelo Palmeiras, invicto, né? Não perdeu desde que chegou. O Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, né? Ou seja, os principais títulos... Tem o Odair Helman, acho que ele foi internacional... catarinense, né? O Odair Helman, que fez também um trabalho bacana aí no Internacional, é catarinense. Então, aquilo que eu estou falando, uma predominância aí dos treinadores e dos profissionais de futebol do Sul no cenário nacional. É uma coincidência ou você acha que é uma tendência por conta Parece que o pessoal lá do Sul é mais disciplinado, é mais organizado. A gente pega até os clubes menores no Sul, são mais organizados que alguns grandes que nós temos aqui no Rio. A exemplo do meu Fluminense, que está uma confusão desgraçada lá e deveria copiar o exemplo da Chapecoense, que perde um time todo num acidente como aconteceu e conseguiu se manter ali e foi pelejando, né, e tal, e não caiu esse ano. O Fluminense esteve mais perto de cair do que a Chapecoense. Como é que você vê esse predomínio do futebol do Sul de maneira geral? Não só do Rio Grande do Sul, mas ali a galera do Sul, apesar da queda do Paraná, mas a moçada do Sul, o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, né, e tal. Como é que você vê isso, Gaúcho? Ali o futebol na região sul, né, ele é muito forte. Lá... Tem a ver com essa questão da disciplina, da dedicação, porque o futebol do Sul ele tem aquele espírito argentino, né? É um futebol muito forte. De competição mesmo, da galera que leva a sério, não tem negócio de brincar, de fazer firula. Já começa a disputa no para o ímpar. Perdeu para o ímpar. No cara e coroa, o nego já está. Já não prestou. Você viu um D'Alessandro do Internacional. D'Alessandro não é gaúcho, mas ele tem aquele espírito guerreiro. Você vê que ele se incomoda. Né? Ele se incomoda com tudo. Então aquele espírito, o pessoal que vai lá para o Rio Grande do Sul, eles se transformam, sabe? Porque é muita cobrança e o pessoal cobra realmente.
chegar junto, correr, dividir. Às vezes o time perde, mas se eles veem que você correu, a torcida aplaude. Grandes treinadores do futebol brasileiro que acabaram se notabilizando, que não são gaúchos, e se notabilizaram por conta desse espírito guerreiro. Cito aqui 2 exemplos, o Abel Braga, que é um cara que é muito... É aquele cara paizão, mas também é um sujeito que cobra bastante, e passou pelo Internacional de Porto Alegre com brilhantismo, né? Campeão mundial. Campeão de tudo, né? Libertadores e tal. E o Muricy Ramalho, que também passa pelo Inter, né? E acabou se tornando também um sujeito muito dedicado a essa coisa da cobrança, né? São treinadores com perfil de Bernardinho do vôlei, né? É verdade. A cobrança lá é muito forte, porque lá o treinamento é puxado, é forte, e devido, né? O pessoal lá joga com neve, né, geada que cai lá, então tem que estar preparado tanto tem que tomar aquela tacinha de vinho antes do jogo em determinados momentos, Gaúcho. Porque o pessoal que joga na Europa tem isso, né? Eu vi uma entrevista do Aldair e ele disse que tem que tomar, e é tolerado isso pela federação, algumas federações europeias, na Rússia e tal, tem que tomar ali uma quantidade mínima de vinho, segundo o Aldair na entrevista que eu vi dele, porque você joga com neve, meu irmão, e daqui a pouco você não sente o pé. Exato, fica dormente. Porque fica dormente e tal. No sul chega a ter essa situação ou não, você não sabe? Não sei, infelizmente, essa eu não posso te afirmar. Né? De repente, um chimarrão, sei que o pessoal bebe, né? Porque aquela água em Portugal quente, não tem chimarrão, o cara tem que apelar pro vinho do Porto, né? Exatamente. Só que tem jogador que vai pra lá que eles esquecem de falar dosagem, né? Um copinho, cada um tem seu copinho, né? Uma medida assim, uma dose para um, uma dose para outro, né? Então, tem aquele pessoal que toma 2 dedos, né? Exatamente. Então, 2 dedos. Exatamente. Então é muito complicado falar sobre isso, porque realmente não tenho uma noção exata. E cada jogador reage de uma maneira a essa questão da bebida, né? E tal. Tem uns caras que bebem pra caramba e correm normalmente como se não tivesse acontecendo nada, né? É verdade, cada um. E tem outros que tomou uma dosezinha e já fica uma semana. É natural do ser humano, né? Cada um reage de uma maneira, né? Lá no Rio Grande do Sul, quem nasce lá realmente, devido ao clima, você pode reparar. Mais resistente. É uma cultura de japoneses, italianos, alemães muito forte. Um exemplo, se você pegar o nome, o sobrenome das pessoas do Rio Grande do Sul, daquela região, são todos diferentes. É verdade. O próprio exemplo meu aqui, ó, Borgeson. Se você procurar outro Borgeson por aí, onde é que você vai ver isso, entendeu? Então é uma migração muito... De que origem europeia o seu Borgeson? Italiano. É italiano. Minha mãe falou que é italiano. Entendeu? Então são muitos sobrenomes diferentes lá. Então o pessoal respeita muito isso. E tem, você pode ver que quase todo o jogador gaúcho geralmente é forte. Eles são com muita disposição. Mesmo que sejam magros, mas são resistentes. Resistentes, né? muito resistentes. Força física, né? Exatamente. Então, devido ao clima lá, porque no período frio se treina, você respira aquele ar forte, né? Que é o frio. Então isso ajuda muito ao atleta lá. Talvez o mais carioca dos gaúchos seja realmente o Renato e o Ronaldinho, né? Com certeza. São os mais cariocas dos gaúchos que temos notícia, né? Aqueles são cariúchos. Aqueles são cariúchos. Minha gente, conversei aqui com um gaúcho nesse papo, né? Que vai ficar no nosso YouTube aí guardado. Mas lembrando que no próximo sábado... Essas e outras histórias, né, que nós estamos aqui batendo um papo. Isso aqui é um aperitivo, né, Gaúcho? É verdade. Para o que vai ser conversado sábado, 29 de dezembro, aqui no campo do Tanguá, na cidade de Tanguá, Rio de Janeiro, a partir de 9 da manhã. Uma confraternização de amigos que jogaram futebol na nossa região aqui entre os anos 80 e 90, com a presença do Gero, o homem que chutava para Dedéu, e agora... Gaúcho está dizendo que tem Tom do outro lado chutando também, tem Max Sandro, tem o Gaúcho, né, e uma galera toda, e homenagens a figuras importantes do nosso futebol, com um destaque aqui que eu faço particularmente para o meu amigo Lauro Aranha, que é uma figura que merece sempre ser homenageado. Eu agradeço a todos aí que estão nos acompanhando, e Gaúcho por ter aberto aqui a sua casa para nos receber, para essa conversa aqui, esse registro desse personagem do esporte e do futebol aí na nossa região. Obrigado, Gaúcho, por esse tempo seu aqui, cara. Obrigado a você estar aqui presente. E parabéns aí pelo seu trabalho. A nossa iniciativa principal
Não é nem tanto o jogo. Claro, rever os amigos, mas a gente prestar homenagem a pessoas que deixaram história no futebol. Legal. Tanto em Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito, não importa Isso é onde. importante. Que sejam nossos conhecidos, serão homenageados, entendeu? Em breve. Né? Todo ano não dá para homenagear todos, né? Mas Só deixar uma dica aqui para os governos das nossas cidades. Seu Almir criou lá no Castelo, o Memorial do Castelo. Você deve ter visto lá, deve ter conhecido. É um memorial que fala sobre a história do castelo e tal. Fica aí para as prefeituras de Rio Bonito, prefeitura de Tanguá, da nossa região, a sugestão de liguem lá para o seu Almir, aprendam com ele, né? Criar um memorial dos nossos atletas, né, Gaúcho? Dos nossos ex-atletas, a rapaziada que ajudou a construir a história do esporte. Não precisa ser só do futebol, não. Pode ser do karatê, pode ser do kung fu, pode ser do vôlei, né, e tal, e de tantos atletas que nós temos na nossa região aí. Pensem nisso com carinho. Criar um museu aí contando a história dos nossos atletas, de repente algo construído em consórcio, falando dos atletas das cidades, porque o Gaúcho jogou em Tanguá, jogou em Rio Bonito, jogou em Friburgo, jogou e tal, de repente fazer uma coisa aí que pede as cidades aqui da nossa região, Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí. Pensem nisso, que eu acho que as novas gerações de repente seriam melhor impactadas, Gaúcho. Com certeza. Com a história de vocês e os exemplos, se nós tivéssemos equipamentos como esse. Então, gente, vamos ficando por aqui, agradecendo a você que está sempre nos acompanhando, agradecendo ao meu amigo Gaúcho aqui pela acolhida, sucesso, e sábado lá no Tanguá, sábado 29 de dezembro de 2018, vai ser um terceiro encontro muito bacana dessa rapaziada. Valeu, gente!